Deuses Falsos de Timothy Keller, capítulo 1. Tudo o que você sempre quis. A pior coisa pode acontecer. A maioria das pessoas passa a vida tentando transformar em realidade os sonhos mais caros a seu coração. Mas a vida não é isso? A busca pela felicidade? Procuramos incessantemente modos de adquirir tudo o que desejamos e nos dispomos a sacrificar muito para alcançá-las. Nunca imaginamos que concretizar os desejos mais profundos do nosso coração talvez seja a pior coisa que poderia nos acontecer. Minha esposa e eu, certa vez conhecemos uma mulher solteira, Ana, desesperada por ter filhos. Ela finalmente casou-se e, ao contrário das expectativas dos médicos, conseguiu ter 2 filhos saudáveis, apesar da sua idade. No entanto, seus sonhos não se tornaram realidade. Sua compulsão esmagadora para dar aos filhos uma vida perfeita impossibilitou que desfrutasse deles de verdade. A superproteção, os temores e ansiedade e a necessidade de controlar cada detalhe da vida dos filhos tornaram a família infeliz. O filho mais velho tinha um mau desempenho na escola e dava sinais de problemas emocionais sérios. O mais novo vivia com raiva. Há uma grande possibilidade de que o ímpeto de Ana em dar uma vida maravilhosa aos filhos fosse, na verdade, o que os arruinara. Concretizar o desejo mais profundo do seu coração talvez acabe tornando-se a pior coisa que poderia lhe acontecer. No final da década de 1980, Cynthia Hamel escreveu: "O instante em que alguém se torna uma celebridade é o mesmo em que se torna um monstro." E em seguida citou o nome de 3 estrelas de Hollywood famosas que ela havia conhecido antes da fama. Aquelas pessoas que um dia tinham sido seres humanos perfeitamente agradáveis, agora se tornaram seres supremos dotados de uma fúria terrível. Cynthia prosseguiu dizendo que, sob a pressão da fama e do sucesso, o caráter de todos nós torna-se defeituoso e as desgraças ficam 2 vezes piores que antes. Você talvez fique curioso em saber quem eram essas estrelas dos anos 1980, mas não precisa. Neste exato momento, as primeiras páginas dos jornais exibem todo tipo de nomes em negrito vivendo os mesmos padrões. Os nomes mudam, mas o padrão é constante. A inevitabilidade da idolatria. Porque, com tanta frequência, a concretização do desejo mais profundo do seu coração costuma ser um desastre? No livro de Romanos, Paulo escreve que uma das piores coisas que Deus pode fazer às pessoas é entregá-las ao desejo ardente de seus corações. Porque o maior castigo imaginável seria permitir a alguém concretizar o seu maior sonho? Porque o nosso coração converte esses desejos em ídolos. No mesmo capítulo, Paulo resumiu a história da raça humana em uma frase: adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador. Todo ser humano precisa viver em torno de alguma coisa. Algo tem de cativar nossa imaginação, a aliança e a esperança mais fundamentais do nosso coração. No entanto, como nos diz a Bíblia, sem a intervenção do Espírito Santo, esse objeto jamais será o próprio Deus. Se nos voltarmos para uma criatura a fim de obter o sentido, a esperança e a felicidade que só Deus pode dar, ela acabará não correspondendo às nossas expectativas e partirá o nosso coração. Ana, a mulher que estava arruinando a vida dos filhos, não os amou demais, mas amou Deus de menos no relacionamento com os filhos. Consequentemente, seus filhos deuses foram esmagados sob o peso das expectativas dela. 2 filósofos judeus que conheciam as Escrituras de modo profundo concluíram: o princípio central da Bíblia é a rejeição da idolatria.
Ou seja, a Bíblia está repleta de histórias retratando as inúmeras formas de adoração a ídolos e seus efeitos devastadores. Todo falso Deus que o coração pode escolher, amor, dinheiro, sucesso ou poder, tem uma narrativa bíblica poderosa para explicar como esse tipo específico de idolatria atua em nossa vida. Um dos personagens centrais da Bíblia é Abraão. Como a maioria dos homens da antiguidade, ele ansiava por um filho e herdeiro que desse continuidade a seu nome. No caso de Abraão, porém, esse desejo havia se tornado o mais profundo do seu coração. No fim, contrariando toda a esperança, um filho lhe nasceu. Ele agora tinha tudo o que sempre quisera. Então, Deus lhe pediu para abrir mão de tudo. O chamado de Abraão. De acordo com a Bíblia, Deus apareceu para Abraão e lhe fez uma promessa surpreendente. Caso Abraão lhe obedecesse fielmente, Deus abençoaria todas as nações da terra por meio dele e de seus descendentes. Para isso acontecer, no entanto, Abraão tinha de ir. Sai da tua terra, do meio de teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deus chamou Abraão para deixar tudo o que lhe era familiar, os amigos, a maior parte da família e tudo o que ele acreditava significar segurança, prosperidade e paz, e sair para o deserto sem conhecer o seu destino. Foi-lhe pedido para abrir mão, por causa de Deus, de quase toda a esperança e bens terrenos que um coração humano almeja. E ele assim o fez. Chamado a ir, ele assim o fez, sem saber para onde ia. Contudo, apesar de o chamado divino exigir que ele abrisse mãos de suas várias esperanças, também lhe havia concedido uma nova. A profecia era que as nações da terra seriam abençoadas por meio de sua família, tua descendência. Isso significava que Abraão teria de ter filhos. Sara, sua esposa, sempre fora incapaz de conceber. Da perspectiva biológica, gerar filhos parecia impossível, mas Deus prometeu que Abraão teria um filho. No entanto, à medida que os anos se transformaram em décadas, tornou-se cada vez mais difícil acreditar na promessa divina. Por fim, quando Abraão tinha mais de 100 anos de idade e Sara já passava dos 90 anos, ela deu à luz um filho, Isaque. Essa foi uma clara intervenção divina. Por isso, o nome de Isaque significava riso, uma referência tanto à alegria dos pais quanto à dificuldade deles para crer que Deus algum dia lhes daria o que havia prometido. Os anos de espera agonizante cobraram seu preço, como pode atestar qualquer casal em luta contra a infertilidade. As protelações quase infinitas refinaram a fé de Abraão, o que teve importância fundamental. Contudo, os anos de infertilidade também tiveram outro efeito. Nenhum homem ansiou por um filho mais que Abraão. Ele tinha aberto mão de tudo por essa promessa. Quando seu filho chegou, Abraão sentiu que, enfim, sua comunidade veria que ele não fora tolo ao desistir de tudo para confiar na palavra de Deus. Finalmente, ele teria um herdeiro, um filho à sua semelhança, o que todos os patriarcas antigos do Oriente Médio desejavam. Ele tinha aguardado e se sacrificado e, por fim, sua esposa teve um bebê, um menino. Mas a questão agora era: ele havia esperado e se sacrificado por Deus ou pelo menino? Deus havia sido apenas um meio para um fim? A quem Abraão entregara o coração em última análise? Ele tinha a paz, a humildade, a ousadia e o equilíbrio que sobrevêm aos que confiam em Deus e não nas circunstâncias, na opinião pública ou na própria competência? Abraão aprendeu a confiar em Deus somente, a amar a Deus por quem Ele é e não apenas por aquilo que poderia obter desse Deus? Não, ainda não. O segundo chamado de Abraão.
Quando nossa amiga Ana, a mulher que ansiava por ter filhos, afinal engravidou, ela pensou que viveria feliz para sempre. Infelizmente, isso não aconteceu e raras vezes acontece. Muitos casais com esse anseio acreditam que ter um filho resolveria todos os seus problemas, mas esse nunca é o caso. De modo semelhante, os leitores de Gênesis 12 a 21 poderiam pensar que o nascimento de Isaque foi o ápice e o último capítulo da vida de Abraão. Sua fé havia triunfado. Agora ele poderia morrer feliz, tendo cumprido o chamado de Deus para sua vida ao deixar a terra natal e aguardar o nascimento de um filho. Mas então, para nossa surpresa, Abraão recebe outro chamado de Deus, um chamado que não poderia ser mais surpreendente. Toma agora teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas. Vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Seria o testemunho supremo. Isaque agora era tudo para Abraão, como o chamado de Deus deixa claro. Ele não se refere ao menino como Isaque, mas como teu filho, teu único filho, a quem amas. A paixão de Abraão se convertera em adoração. Antes, o significado de sua vida dependia da palavra de Deus. Agora, estava dependendo do amor e do bem-estar de Isaque. O centro da vida de Abraão estava mudando. Deus não estava dizendo que não se pode amar o filho, mas que não se deve transformar um ser amado em falso Deus. Se alguém coloca um filho no lugar do Deus verdadeiro, cria um amor idólatra que sufocará a criança e estrangulará o relacionamento. O horror do mandamento. No decorrer dos anos, muitos leitores têm feito objeções compreensíveis a esse relato. Interpretam a moral da história como se não houvesse problemas em fazer coisas cruéis e violentas, desde que acredite ser a vontade de Deus. Ninguém falou de maneira mais vívida sobre essa narrativa do que Soren Kierkegaard, cujo livro Fear and Trembling se baseia na história de Abraão e Isaque. Kierkegaard conclui, em última análise, que a fé é irracional e absurda. Abraão achou que a ordem recebida não fazia o menor sentido e contradizia tudo mais que Deus havia declarado, mas obedeceu. Será que essa ordem teria parecido totalmente irracional para Abraão? A interpretação de Kierkegaard sobre a história não leva em consideração o significado do filho primogênito no pensamento e simbolismo judeus. John Levenson, estudioso judeu e professor de Harvard, escreveu Morte e Ressurreição do Filho Amado, a transformação do sacrifício infantil no judaísmo e no cristianismo. Nessa obra, ele nos lembra de que as culturas antigas não eram individualistas como a nossa. As esperanças e os sonhos das pessoas nunca focalizavam o próprio êxito, prosperidade ou proeminência pessoal. Como todos faziam parte de uma família e ninguém vivia isolado, essas coisas só eram buscadas em favor de todo o clã. Devemos nos lembrar também da antiga lei da primogenitura. O filho mais velho ficava com a maior parte das propriedades e da riqueza, para que a família não perdesse o lugar na sociedade. Em uma cultura individualista como a nossa, a identidade e o senso de valor do adulto costumam estar relacionados com habilidades e realizações. Mas, na antiguidade, todas as esperanças e sonhos de um homem e de sua família repousavam sobre o primogênito. O chamado para entregar o primogênito seria semelhante ao de um cirurgião que abdica do uso das próprias mãos ou a de um artista visual que perde a visão. Levenson argumenta que só podemos entender a ordem de Deus para Abraão à luz desse contexto cultural. A Bíblia declara repetidas vezes que, por causa do pecado de Israel, a vida dos primogênitos da nação se perde automaticamente, embora pudessem ser redimidos por um sacrifício regular, pelo serviço no tabernáculo, no caso dos levitas,
ou pelo pagamento de resgate ao tabernáculo e aos sacerdotes. Quando Deus manifestou seu juízo contra o Egito por escravizar os israelitas, seu castigo final constituiu em tirar a vida dos primogênitos. A vida deles foi tirada por causa dos pecados das famílias e da nação. Por quê? Porque o filho primogênito era a família. Assim, quando Deus declarou aos israelitas que a vida do primogênito lhe pertencia, a menos que fosse resgatada, estava dizendo da maneira mais vívida possível naquelas culturas que toda família na terra tinha uma dívida para com a justiça eterna, a dívida do pecado. Tudo isso é fundamental para interpretar a ordem de Deus a Abraão. Se Abraão ouvisse uma voz parecida com a de Deus mandando: "Levante-se e mate Sara", é provável que jamais a entendesse. Presumiria corretamente que estava delirando, pois Deus não lhe pediria para fazer algo que contradizia tudo o que já havia dito sobre justiça e retidão. Entretanto, quando Deus afirmou que a vida do seu único filho estava confiscada, isso não foi uma declaração irracional, contraditória. Observe-se bem, Deus não estava lhe pedindo para entrar na tenda de Isaque e simplesmente assassiná-lo. Ele pediu que Abraão lhe apresentasse uma oferta queimada. Estava cobrando a dívida de Abraão. Seu filho morreria pelos pecados da família. A jornada até o monte. Embora a ordem fosse compreensível, isso não a tornava menos terrível. Abraão deparou com a questão suprema: Deus é santo. Nosso pecado significa que a vida de Isaque será tomada. No entanto, ele também é um Deus de graça. Disse que deseja abençoar o mundo por meio de Isaque. Como pode Deus ser santo e justo e ainda cumprir graciosamente sua promessa de salvação? Abraão não sabia, mas obedeceu. Agiu em conformidade com outro personagem do Antigo Testamento, Jó, a quem foram enviadas inúmeras aflições sem explicação alguma. Entretanto, Jó afirma a respeito do Senhor: Ele sabe o que está fazendo comigo, e quando me testar, sairei puro como ouro. De que forma Abraão decidiu subir o monte em obediência ao chamado divino? A narrativa magistral do texto hebraico nos fornece dicas muito interessantes. Disse ele a seus servos: "Voltaremos." É improvável que tivesse alguma ideia concreta do que Deus faria, mas Abraão não subiu o monte dizendo: "Eu consigo", cheio de força de vontade e pensamento positivo. Ao contrário, ele subiu declarando: "Deus o fará, só não sei como." Fará o quê? De algum modo, Deus eliminaria a dívida que exigia a vida do primogênito e ainda cumpriria a promessa de conceder graça. Abraão não estava apenas exercitando uma fé cega, não estava dizendo: "Que loucura! Isso é assassinato, mas vou fazê-lo mesmo assim." Ao contrário, ele dizia: "Sei que Deus é tanto santo quanto gracioso. Não sei como fará para manifestar esses dois atributos, mas sei que os manifestará." Se não acreditasse que estava em dívida com um Deus santo, ficaria bravo demais para ir até o monte. Mas se também não acreditasse que Deus era um Deus de graça, teria se sentido esmagado, desesperado demais para ir. Teria simplesmente se deitado e morrido. Somente por saber que Deus era santo e amoroso, Abraão foi então capaz de pôr um pé na frente do outro e subir a montanha. Por fim, Abraão e o filho conseguiriam ver o local do sacrifício. Tendo eles chegado ao lugar que Deus havia mostrado a Abraão, este edificou o altar e arrumou a lenha. Depois, amarrou o seu filho Isaque e o colocou em cima do altar sobre a lenha. E, estendendo a mão, pegou a faca para imolar o filho. Naquele exato momento, porém, a voz de Deus chamou do céu: "Abraão, Abraão!"
Estou aqui, respondeu ele do precipício. Não estendas a mão contra o moço, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. E naquele momento, Abraão viu um carneiro preso pelos chifres em uma moita. Desamarrou então Isaque e sacrificou o carneiro no lugar do filho. O perigo das melhores coisas do mundo. Qual é o significado de todo esse incidente? Ele estava relacionado com duas coisas, uma que Abraão provavelmente identificava muito bem e outra que ele não poderia ter entendido de modo claro. O que Abraão conseguia ver era que o teste estava relacionado a amar a Deus sobre todas as coisas. No fim, o Senhor disse para ele: Agora sei que temes a Deus. Na Bíblia, isso se refere menos a ter medo de Deus do que a estar comprometido com Ele de todo o coração. Em Salmos 130, verso 4, por exemplo, vemos que o temor a Deus aumenta por meio da experiência da graça e do perdão divinos. O salmista descreve um sentimento de admiração e assombro em amor e alegria diante da grandiosidade de Deus. O Senhor diz: Agora que me amas mais que qualquer coisa no mundo. É isso que o temor do Senhor significa. Isso não significa que Deus estivesse tentando descobrir se Abraão o amava. O Deus que tudo vê conhece a condição de cada coração. Antes, ele estava fazendo Abraão passar pela fornalha a fim de que seu amor por Deus pudesse, enfim, tornar-se puro como ouro. Não é fácil perceber por que Deus usou Isaque como meio para esse propósito. Se Deus não interviesse, com certeza Abraão passaria a amar o filho mais do que qualquer coisa no mundo, se é que já não o amava. Isso seria idolatria, e toda idolatria é destrutiva. Com base nessa perspectiva, vemos que o modo extremamente rígido de Deus tratar Abraão foi, na verdade, misericordioso. Isaque havia sido um presente maravilhoso para o pai, mas não era seguro tê-lo e apegar-se a ele enquanto Abraão não se dispusesse a colocar Deus em primeiro lugar. Enquanto Abraão não precisasse escolher entre o filho e a obediência a Deus, não conseguiria entender que seu amor estava se tornando idólatra. De modo semelhante, podemos não perceber como nossa carreira profissional tem se tornado um ídolo para nós, até sermos confrontados com uma situação em que dizer a verdade ou agir com integridade significaria um sério golpe em nosso progresso profissional. Se não estivermos dispostos a prejudicar a carreira a fim de fazer a vontade de Deus, nosso trabalho se converterá em um falso Deus. Como Ana, a mulher apresentada no início deste capítulo, poderia dar a Deus o que ele pediu a Abraão? Terapeutas lhe diriam que ela precisa parar de obrigar os filhos a se envolverem com atividades e projetos para os quais não tem a menor aptidão. Precisa parar de castigá-los emocionalmente pelas notas ruins. Precisa lhes dar a liberdade de fracassar. Tudo isso é verdade, mas há uma questão implícita que tem de ser confrontada. Ana precisa ser capaz de dizer em seu coração: Meu desejo de ter filhos totalmente bem-sucedidos e felizes é egoísta. Está relacionado com minha necessidade de me sentir digna e dotada de valor. Se conhecesse de verdade o amor de Deus, então poderia aceitar filhos imperfeitos e não os estaria reprimindo. Se o amor de Deus significasse mais para mim do que meus filhos, eu conseguiria amá-los de maneira menos egoísta e mais sincera. Ana precisa colocar seus Isaques no altar e dar a Deus a posição de suprema importância em sua vida. O excesso de controle que Ana exercia sobre os filhos era a relutância em deixar Deus ser Deus não só na sua vida, como também na deles. Ela não conseguia imaginar que Deus pudesse ter um plano mais sábio que os dela para a vida dos filhos. Planejara uma vida perfeita para eles, sem fracassos ou decepções. Mas isso é um projeto de vida imperfeito,
e não a viagem cheia de dificuldades que Deus inevitavelmente planejou para nós. Pessoas que nunca sofreram na vida têm menos empatia pelos outros, pouco conhecimento dos próprios defeitos e limitações, nenhuma resistência diante da privação e expectativas irreais para a vida. Como o livro de Hebreus no Novo Testamento afirma, todo aquele a quem Deus ama passa por dificuldades. O êxito e o amor dos filhos de Ana têm sido mais importantes para a autoimagem dela que para a glória e o amor de Deus. Embora ela acredite em Deus com a mente, a mais profunda satisfação do seu coração vem de ouvir um filho dizer: "Ó mamãe, eu devo tudo à Senhora." Infelizmente, talvez ela jamais ouça as palavras que mais anseia, pois sua necessidade excessiva de aprovação dos filhos está afastando aqueles a quem ela mais ama. Ana precisa estar disposta a pôr Deus em primeiro lugar, a confiar em Deus em relação a seus filhos, permitindo que fracassem, e a encontrar sua paz no amor e na vontade do Senhor. Precisa seguir Abraão monte acima. Abraão realizou aquela jornada e só depois disso pôde amar Isaque de modo adequado e com sabedoria. Se Isaque tivesse se tornado a principal esperança e alegria da vida do pai, ou Abraão exageraria ao discipliná-lo por achar necessário que o filho se mostrasse perfeito, ou não o disciplinaria o suficiente por não conseguir suportar o descontentamento do filho, ou as duas coisas. Ele o mimaria, mas também seria excessivamente bravo e cruel, talvez até violento, quando o filho o decepcionasse. Por quê? Os ídolos escravizam. O amor e o sucesso de Isaque se tornariam a única identidade e alegria de Abraão. Ele viveria bravo, ansioso e deprimido em excesso se Isaque, em algum momento, deixasse de obedecê-lo ou amá-lo. E Isaque fracassaria, uma vez que não há filho capaz de sustentar o peso total da natureza divina. As expectativas de Abraão o afastariam ou distorceriam e desfigurariam o seu espírito. Portanto, a caminhada angustiante de Abraão para o alto do monte foi a etapa final de uma longa jornada em que Deus o transformava de um homem medíocre em um dos maiores personagens da história. As três grandes religiões monoteístas do mundo atual, judaísmo, islamismo e cristianismo, consideram-no seu fundador. Mais da metade das pessoas do mundo, todos o chamam de pai espiritual. Isso jamais aconteceria se Deus não tivesse lidado com o ídolo do coração de Abraão, o substituto. Esse episódio, bastante conhecido, também estava relacionado com algo que Abraão não poderia ver, ao menos não em seu tempo de vida. Por que Isaque não havia sido sacrificado? Os pecados de Abraão e de sua família persistiam. Como um Deus santo e justo poderia ignorá-los? Bem, um substituto foi oferecido, um carneiro. Mas foi o sangue do carneiro que saldou a dívida do primogênito? Não. Muitos anos depois, naquela mesma região montanhosa, outro primogênito foi estendido sobre o madeiro para morrer. Mas então, no Monte Calvário, quando o amado Filho de Deus clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Não houve voz alguma do céu anunciando o livramento. Em vez disso, Deus, o Pai, pagou o preço em silêncio. Por quê? O verdadeiro substituto para o filho de Abraão foi o único Filho de Deus, Jesus, que morreu a fim de levar sobre si nosso castigo. Porque Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. 1 Pedro 3,18. Paulo entendeu o real significado da história de Isaque ao aplicar deliberadamente a linguagem da narrativa de Isaque a Jesus, aquele que não poupou nem o próprio filho, mas, pelo contrário, o entregou por todos nós. Não nos dará também com ele todas as coisas?
Ou seja, temos aqui a resposta prática a nossas idolatrias pessoais, aos Isaques de nossa vida, em que tê-los e apegar-se a eles não oferece segurança espiritual alguma. Precisamos imolá-los. Precisamos descobrir um modo de não os agarrar demais, nem sermos escravizados por eles. Jamais o faremos repetindo abstrações sobre quão grande Deus é. Temos de conhecê-lo, estar convictos de que Deus cuida de nós, ama e se deleita em nós, a ponto de podermos descansar nosso coração nele para encontrarmos nosso valor e segurança e para lidarmos com qualquer coisa que aconteça na vida. Mas como? Deus viu o sacrifício de Abraão e disse: Agora sei que me amas, pois não me negastes teu único filho. Mas até que ponto conseguimos olhar para o sacrifício divino na cruz e dizer a Deus: Agora nós sabemos que nos amas, pois não nos negaste teu filho, teu único filho, a quem amas. Quando a importância do que ele fez começar a ficar clara para nós, torna-se possível, enfim, descansar o coração nele e não em alguma outra coisa. Somente Jesus dá sentido a essa história, a única maneira de Deus ser tanto justo, exigindo pagamento por nossa dívida de pecado, quanto justificador, oferecendo salvação e graça, é porque, anos mais tarde, outro pai subiu outro monte, chamado Calvário, com seu primogênito, e o ofereceu naquele lugar por todos nós. Você nunca será tão grande e tão seguro em Deus, nem se tornar tão corajoso como Abraão se tornou, pelo simples fato de se esforçar muito, mas apenas ao crer no Salvador, para quem esse acontecimento o aponta. Somente se Jesus tiver vivido e morrido por nós, você pode ter um Deus de amor e santidade infinitos ao mesmo tempo. Então, pode ter certeza absoluta de que Ele o ama. Sua jornada para o monte. Pense nas várias desilusões e problemas que nos sobrevêm. Observe-os bem de perto e constatará que o mais angustiante deles está relacionado com nossos Isaques pessoais. Em nossa vida, há sempre algumas coisas em que investimos para alcançar um nível de alegria e realização que só Deus pode dar. Os períodos mais dolorosos de nossa vida são aqueles em que nossos Isaques, nossos ídolos, estão sendo ameaçados ou removidos. Quando isso ocorre, podemos reagir de duas maneiras. Podemos escolher a amargura e o desespero. Achando-nos no direito de chafurdar nesses sentimentos, diremos: Trabalhei a vida inteira para chegar a essa posição na minha carreira e agora tudo se perdeu. Ou, fui uma escrava a vida toda para proporcionar uma vida boa para essa menina e agora é assim que ela me retribui. Podemos nos sentir livres para mentir, trair, vingarmos-nos ou jogar fora nossos princípios a fim de obter algum alívio, ou podemos simplesmente viver em permanente desalento. Outra possibilidade seria, assim como Abraão, fazer uma caminhada até o alto do monte. Você poderia dizer: Entendo que talvez o Senhor esteja me chamando para viver destituído de algo sem o qual jamais pensei ser capaz de viver. Todavia, só tenho o Senhor, tenho a única riqueza, saúde, amor, honra e segurança de que realmente preciso, e tudo isso não pode ser tirado de mim. Como muitos aprenderam para depois ensinar, ninguém percebe que Jesus é tudo de que necessita até ele ser tudo o que se tem. Muitos desses deuses falsos, se não a maioria, podem permanecer em nossa vida a partir do momento em que os rebaixamos a uma posição inferior à de Deus. Nesse caso, não nos controlarão nem nos atormentarão com ansiedade, orgulho, raiva e compulsão. Entretanto, não devemos cometer o erro de pensar que isso signifique que só precisamos estar dispostos a renunciar a nossos ídolos em vez de deixá-los de fato para trás. Se Abraão subisse o monte pensando: tudo o que preciso fazer é depositar Isaque em cima do altar,
sem entregá-lo realmente, ele teria fracassado no teste. Manter algo em nossa vida só é seguro se isso realmente deixar de ser um ídolo, o que só pode acontecer quando nos dispomos de verdade a viver sem esse ídolo, quando dizemos com sinceridade de coração: por ter Deus, posso viver sem você. Às vezes, Deus parece estar nos matando quando, na verdade, está nos salvando. Em Gênesis 22, ele estava transformando Abraão em um grande homem, embora por fora parecesse agir com crueldade. Seguir Deus nessas circunstâncias parece uma fé cega para alguns, mas na verdade é a fé vigorosa e grata. A Bíblia está cheia de relatos de personagens como José, Moisés e Davi, vivendo momentos em que Deus parecia abandoná-los, mas depois ficou claro que estava lidando com os ídolos destrutivos na vida deles e que isso só poderia acontecer quando experimentassem a dificuldade. Assim como Abraão, Jesus teve um conflito intenso com o chamado divino. No jardim do Getsêmani, perguntou ao Pai se haveria outra maneira, mas, no fim, subiu obediente o Monte Calvário até a cruz. Não temos como saber todas as razões pelas quais nosso Pai está permitindo que coisas ruins nos aconteçam, mas, como Jesus, podemos confiar nele nesses tempos difíceis. Ao olharmos para ele e nos regozijarmos no que fez em nosso favor, teremos a alegria e a esperança necessárias, além de estarmos livres dos deuses falsos, para seguir o chamado de Deus quando os tempos parecerem os mais obscuros e difíceis possíveis.